pega a história das startups, todas passaram por algum grande perrengue em algum momento. Exato. O teu negócio, ele vai demorar um tempo para maturar. Ele vai rodar um tempo no negativo. O importante é respirar e conseguir sobreviver esse tempo que ele vai ficar negativo até ele chegar no break-even, até que ele vai chegar na lucratividade potencial do negócio, assim. Então, desde o dia zero, a Smoothie nasce com a preocupação de ser uma marca de lifestyle. A gente entrega um produto que é Smoothie. Ah, cara, eu não sou um Smoothie, eu sou uma marca. Trabalho com pessoas comprometidas, assim. A pessoa comprometida, talvez ela não vá chegar no resultado que se espera ou o ideal, mas ela não vai deixar a peteca cair. Tem bastante diferença entre ser um empreendedor e você estar numa empresa do tamanho da Ambev. São experiências diferentes, mas no fim, cara, o que vai fazer a diferença é a tua vontade, né? O brilho no olho. Eu acho que isso você tem que ter nos dois lugares, assim. Eu acho que eu sempre tive na minha carreira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist. Hoje eu estou aqui com Vinícius Mastiguin, que foi Head de Marketing da Ambev e hoje é fundador da Smoothie. E ele vai contar aqui pra gente um pouco das diferenças, né, de você estar aí gerindo uma operação de uma empresa startup, onde equipe é escassa, recurso é escasso, é tudo na raça, de uma operação de uma empresa gigante como uma Ambev. Vini, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade aqui, bater um papo contigo, Twist, aí, um prazer ajudar, porque a gente está desenvolvendo um trabalho de marca junto, né? Então começamos uma parceria ano passado, antes mesmo da Smoothie surgir, né? Sim. Falamos até de outros projetos antes de chegar no escopo final da Smoothie. Então para mim é um baita prazer estar contigo aqui, o Mauro, que é meu amigo fora do trabalho, mas também um grande parceiro aí nessa construção que a gente está fazendo com a Smoothie. Vini, começa contando pro pessoal aí que não te conhece um pouco da sua carreira, como é que foi a sua jornada aí pela Ambev, muitos anos de Ambev aí, né? Até chegar no empreendedorismo aí, né? Como é que foi essa loucura dessa trajetória? Vamos lá, eu sou formado em administração de empresas, né? Pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. E eu fui estudar administração de empresas porque meu sonho era trabalhar com marketing esportivo. Então, eu sempre tive uma veia de marketing e queria trabalhar com esporte. Por razões da vida, e até por mercado do esporte, quando eu saí da faculdade, não está tão desenvolvido como é hoje em dia no Brasil esse mercado de marketing esportivo, e até por oportunidades, eu fui indo mais para o lado do varejo. E aí, quando eu me formei na GV, eu prestei o trainee da Ambev, que à época era o trainee mais concorrido do Brasil, assim, auge 2010 ali, Ambev bombando, Brasil bombando. Ainda deve ser um dos mais concorridos. Deve ser, sem dúvida, assim. A Ambev tem essa cabeça de ser uma people machine, assim, né? De ser uma formadora de pessoas para o mercado, independente dessas pessoas vão ficar na Ambev ou não. E aí eu prestei esse trainee. Cara, expectativa baixa de passar. Eu nunca fui aquele melhor aluno da sala, eu não tinha dificuldade, mas também nunca fui o maior gênio, né? E passei. Aí quando eu passei, não acreditei. Vou ficar aqui, é aquela coisa que você não tá esperando, mas uma vez que me deram a oportunidade, eu falei, cara, essa vai ser a oportunidade da minha vida, assim. Eu vou entrar na Ambev e vou, se Deus quiser, fazer minha carreira da melhor forma possível lá. E aí, dentro da Ambev, a Ambev é uma baita escola, assim. Tudo que eu trago hoje para o meu negócio, eu aprendi lá dentro. Assim, foi um grande MBA na prática ter sido trainee da Ambev e ter ficado lá por 13 anos. Porque lá eu passei por basicamente todas as áreas, né? Eu comecei na área de vendas, então como trainee, eu passei desde a rotina do vendedor, de ir no bar, de trocar cartaz, de falar com o dono do PDV, contar caixa, né? E entender a dificuldade na ponta. Então isso é super importante quando você chega no marketing, quando você chega em vendas numa posição nacional, você precisa entender, cara, esse merchandise cabe na moto do vendedor? Ele vai conseguir colocar? Ele vai conseguir executar? Ou eu vou gastar dinheiro aqui achando que eu estou fazendo uma coisa incrível que não é praticável na ponta? Então, essa experiência do dia a dia foi sensacional, assim. Eu comecei em Brasília, né? Fui supervisor de vendas lá. Depois eu fui gerente de revendas no interior do Mato Grosso, Sinop. Eu, um cara nascido em São Paulo, assim, aquele paulistinha, né? Todo
Clássico, fui para Sinop, uma cidade de 100 mil habitantes à época, que hoje deve ter dobrado de tamanho, mas fiquei um ano lá como um gerente de revendas. Então, era o responsável da Ambev por tocar toda a parte de processos dentro da revenda. Depois eu fui para o trade marketing, toquei o trade marketing que chamava Comercial Centro-Oeste, então toquei Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, assim, acho que tive a oportunidade de conhecer o outro extremo do Brasil, foi uma oportunidade única, até que eu tive a oportunidade de trabalhar com marketing esportivo dentro da Ambev. Então, quando você trabalha numa empresa desse tamanho, eu acho que uma das belezas é que você tem acesso a tudo. Cara, dentro do universo da cerveja, eu trabalhava no marketing esportivo, que era a minha paixão, que eu entrei na administração para trabalhar com isso. E aí foi ótimo, porque se eu tinha o sonho de trabalhar com marketing esportivo, esse sonho acabou, né? Fala, cara, ser apaixonado por alguma coisa... Unir o útil ao agradável. Exato, e às vezes você é apaixonado por um negócio, quando você vai trabalhar com isso, a tua paixão diminui. Assim, aconteceu um pouco isso comigo, embora eu continue um cara absolutamente apaixonado por esportes, acompanho futebol, sou viciado, enfim. Mas aí eu tinha uma escola de vendas, né? E fui colocando o pezinho no marketing. Então, dessa experiência no marketing esportivo, que na verdade eu trabalhava com Brahma na gestão, né? Nas ativações de Brahma dentro do futebol, com os clubes de futebol. Na época tinha um programa do sócio-torcedor, que era um programa de fidelidade, que foi até embrionário, assim, em 2012, uma empresa fazendo um programa de fidelidade com os clubes de futebol, enfim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no marketing de Brahma. Eu toquei toda a parte de passion points, né, que chamavam, que eram os pontos de contato da marca com o consumidor fora a cerveja, né? Então eu tocava desde contrato de celebridade até as ativações dentro do universo do mundo sertanejo, dentro do futebol, né? Como é que a marca conversa com seus consumidores através dos pontos de paixão. E quando você fala de Brahma, a gente tem talvez dois dos maiores pontos de paixão do brasileiro, que é o futebol e o sertanejo, né? O sertanejo é o maior ritmo musical do Brasil. E o futebol não precisa nem falar. Até no carnaval também, no né? Carnaval, que é o terceiro também, camarote, né? Brahma, celebridade. Então, assim, tive essa oportunidade de pisar no marketing. E aí esse foi um grande choque. Eu achava que, talvez muitas pessoas achem, né, que o marketing às vezes é fazer propaganda, é comunicação, é fazer uma piadinha. Cara, e o marketing tem muita técnica. Então, assim, foi uma imersão de consistência de marca, de entender posicionamento, de entender que tem uma técnica, tem uma lógica por trás da construção da marca, né? E se tua marca não tem essa lógica, não tem essa técnica, provavelmente você não vai ter consistência e o seu posicionamento vai ser nenhum. Porque se você não é consistente no teu posicionamento, a tua marca ela não ocupa nenhum lugar na cabeça do consumidor, ela pode até aparecer, ele pode até conhecer, mas um posicionamento de marca ela não vai ter. Então tive essa imersão para entender que o marketing não é só sobre feeling, né? Achei legal, achei a piadinha engraçada, principalmente no universo da cerveja. Isso me trouxe um background muito grande, até que eu tive a oportunidade de trabalhar com franquias na Ambev. Então aí começa um negócio que hoje me é muito útil, porque eu estou no Mais Move, estou desenvolvendo uma franqueadora com todo o background que eu tive, tocando as franquias da Ambev, que na época eram o quiosque do Chopp Brahma e o Chopp Brahma Express. E aí o meu papel dentro da franqueadora o Vini é um cara que tem experiências em venda, mas ao mesmo tempo tem experiências em marketing. Se a gente tem uma franquia de Brahma, essa franquia tem que entregar a melhor experiência de Brahma. E na época era um universo totalmente desconectados. O time de marca de Brahma não conversava com o time de franquia e aí andava em paralelo. Então a franquia estava com seus objetivos de venda, mas não necessariamente construindo o que a marca precisava. E o meu desafio foi como é que você consegue integrar um pouco mais? Como é que você consegue entregar esses KPIs de venda, né, essas metas de venda, mas ao mesmo tempo fazer da franquia um lugar de experiência de Brahma. Sim. Então foi um baita desafio. Fiquei lá 3 anos. Né? Padrão, construindo que a marca. Seguindo. Aprendi muito sobre franqueado, aprendi muito sobre franquia, como é o relacionamento com o franqueado, assim, né? Isso para mim foi uma experiência única que eu uso muito até hoje, assim, quando eu penso no modelo de franquia da Smooth, eu uso muito esse background, coisas que eu aprendi, coisas que eu errei, né? Então acho que é super importante aprender com os erros também. Então foi uma experiência única, fiquei lá 3 anos, né? Tocando como se fosse um CEO de franquia dessas 2 franquias, tocando e-commerce do Chopp Brahma Express, tocando experiência de bar, né? Com o quiosque Chopp Brahma, até que eu tive minha última experiência em 2020, eu virei Head de Marketing do Sul,
Então, eu olhava todas as marcas da Ambev no Sul, ainda dentro do universo de vendas, mas com o desafio de fazer essa integração entre vendas e marketing. Assim. Então, tem duas coisas que eu levo assim, super importantes dessa minha trajetória da Ambev que me fizeram chegar aqui. Um é esse conhecimento de venda. Acho que a Ambev é a grande referência de vendas que a gente tem no Brasil, né? Distribuição, gestão de metas, gestão de pessoas. Isso foi um aprendizado único, mas ao mesmo tempo sempre com esse desafio de integrar marca, construir marca sem abrir mão de vendas. E aí isso conversa muito com o que eu faço hoje, mas depois ali de 13 anos de Ambev, eu sempre tive aquela coisa do, será que eu vou ficar minha vida inteira aqui? Né? Que talvez não seria um problema, mas eu também tinha o sonho de ter meu negócio. E aí acho que calhou a oportunidade do momento de carreira na Ambev com um desejo pessoal e um momento de vida, assim, né? Eu brinco que às vezes um bom emprego ele pode ser o maior inimigo do empreendedor. Tá numa empresa, a empresa do tamanho da Ambev, que te dá o acesso que a Ambev te dá, numa carreira totalmente ascendente, não faz sentido você sair para arriscar, né? Muita gente diria que até é loucura, exatamente, né? Um movimento desse. Só que, cara, às vezes ir dentro de uma empresa vai ser normal. Você vai dar alguns sprints, que você vai acelerar a tua carreira, e em alguns momentos você vai ficar um pouco mais parado, mas no fim a tua curva tem que ser para cima, né? Mas em alguns momentos ela vai ser mais esticada, alguns ela vai ficar mais flat, depois ela estica de novo. E acho que num desses momentos que ela não estava com o pé lá embaixo, eu falei, cara, vou tomar um risco agora. Tô com 30, na época eu estava com 36, 35 anos, acho que é o limite, né? Vou arriscar, se não der certo, eu volto para o mercado, né? E aí tomei a decisão, né? Mais difícil, não foi uma decisão fácil. 13 anos de carreira, foram 2 anos ali pensando até realmente fazer essa saída. E mesmo antes da saída, entre eu tomar a decisão e sair efetivamente, foram 6 meses para fazer essa construção com calma, né? Sair da empresa com as portas abertas. Sim. E aí eu criei a Smooth com o Léo, né? Que é um dos meus melhores amigos da vida, mas é um cara que apesar de ser um dos meus melhores amigos, tem um perfil oposto do meu, mas valores muito parecidos. Então, assim, eu sou o cara da gestão, o cara do escritório, ele é o cara do comercial, que faz as coisas acontecer. Só que no fim, cara, a gente tem os mesmos valores, assim, trabalho duro, a gente quer fazer o negócio acontecer, e se precisar ralar, precisar estar lá no balcão da loja, a gente vai estar. E aí a gente criou a Smooth e estamos aí pedalando, assim, tem bastante diferença entre ser um empreendedor e você tá numa empresa do tamanho da Ambev, são experiências diferentes, mas no fim, cara, o que vai fazer a diferença é a tua vontade, né? O brilho no olho, eu acho que isso você tem que ter nos dois lugares, assim. Eu acho que eu sempre tive na minha carreira. E traçando um paralelo aí, né, do universo empresas gigante e startup, qual que você acha que é o maior desafio de cada um dos universos? Vamos lá. Cara, da startup foi que eu aprendi na prática, eu não conhecia, é sobreviver, né? Eu acho que grandes startups morrem, às vezes, por não conseguirem sobreviver ao tempo de virar a chave para o positivo. E aí falando de caixa mesmo, né? Sim. Quando você lê as grandes startups, quando você lê a história dos grandes empreendedores, sempre tem um momento que o caixa quase matou esse cara, né? Eu li um artigo sobre o Airbnb lá, que teve um determinado momento que eles venderam cereal. Venderam cereal dentro das acomodações do Airbnb? Não. Eles aproveitaram o momento político, eles criaram umas caixas, acho que do Obama e do John McCain. Eles pegaram a polarização dos Estados Unidos lá e venderam o cereal para gerar caixa para o Airbnb não morrer. Isso é o dia a dia do empreendedorismo. Assim. Tem vários meses que eu olho e falo assim, putz, eu acho que esse mês a gente vai gerar no negativo. Será que a gente vai conseguir fechar o caixa? E essa gestão do caixa, sobreviver a esse primeiro momento, até o teu negócio estar validado, consolidado, né, e com fluxo de caixa positivo, esse é o grande desafio de qualquer startup. Se você olhar as que deram certo, passaram por esse desafio, ou tiveram algum investimento, ou conseguiram virar essa curva, mas eu acredito que muita ideia boa acaba morrendo antes do tempo por não conseguir chegar lá, né? E quando você vai para uma empresa grande, eu acho que o desafio é como você cresce sendo grande, né?
Sim. Porque quando você está num determinado porte, você tem lá suas vacas leiteiras, mas você tem que apostar num portfólio que vai te trazer o crescimento. Senão, você tem que continuar sendo inovador, né? Porque senão você vai continuar sempre no seu crescimento, digamos, orgânico, né? Então, eu tive a oportunidade de ver os dois lados. De um negócio que é uma startup, que você vai começar do zero, mas também de estar numa empresa grande que, apesar de consolidada, essa história de que, pô, não vamos morrer por falta de caixa, você precisa estar sempre se reinventando. Mas isso que você falou é muito real. Se a gente pega a história das startups, todas passaram por algum grande perrengue em algum momento. Exato. Né? Ou já começaram muito aceleradas, né? Exato. E mesmo assim, às vezes quando recebe um aporte, ele fala, agora eu tô com dinheiro, né? Se não cuidar bem do aporte, esse dinheiro vai muito rápido. É só você ver a onda dos layoffs aí, né? Que teve recente, né? Pô, toma 100 milhões aí, com pô, juros beleza. abaixo, com juros baixos, tinha dinheiro em todo lugar. A hora Sim. que os juros foram subindo, o dinheiro foi sumindo no mercado. E hoje o desafio da empresa é, cara, você consegue isso. Eu vou te dar uma grana aqui, mas em quanto tempo você vai conseguir andar com as próprias pernas, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E não é só startup, né? Qualquer negócio, assim. Acho que o teu negócio, ele vai demorar um tempo para maturar. Ele vai rodar um tempo no negativo. O importante é respirar e conseguir sobreviver esse tempo que ele vai ficar negativo até ele chegar no break-even, até que ele vai chegar na lucratividade potencial do negócio, assim. Então, esse desafio de caixa, ele é super necessário, né? Ele tem que estar na veia. Até o Ricardo Dias, que era o ex-vice-presidente de marketing da Ambev aqui, eu vi um podcast dele, ele falou assim, pô, a diferença... E eu senti muito isso na pele, né? A diferença entre a minha vida na Ambev e minha vida como empreendedor, eu trabalho a mesma coisa. Eu tenho o mesmo sangue no olho, eu tenho o mesmo nível de empreendedorismo, porque dentro de uma empresa você pode ser empreendedor, você pode trazer inovações, né? Só que eu nunca deitei na cama sem a certeza que no dia seguinte meu negócio ia estar aberto. Cara, quando você é empreendedor, tem dia que você dorme e fala, será que eu vou fechar as contas esse mês? Sim. Né? Será que vai dar o caixa? Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio. Acho que a adrenalina do empreendedorismo ela é um pouco mais alta. E do ponto de vista do marketing, assim, qual que são as maiores diferenças ali? Marketing, comunicação... Eu acho que deve girar muito em torno aí da questão de grana também, né? Claro, grana sem dúvida, assim, acho que o budget é fundamental, ainda mais quando você trabalha numa marca que nem Brahma, né? Se às vezes via lá um orçamento que era só um cheque, não vamos falar de valor, mas o cara me cobrava tanto, eu pagava, abria a linha lá, né, e saía o dinheiro. Agora, na vida real, é duro, assim, né? E você vê que tem muita oportunidade com o dinheiro numa grande empresa, embora a estrutura seja diferente, assim, né? Então, essa primeira do budget. Mas eu acho que a segunda grande diferença é que quando você está numa startup, você vai construir uma marca do zero. E quando você está numa grande empresa, às vezes você tem essa oportunidade. Você vai trazer um portfólio de uma marca nova ou é um produto de inovação, você vai construir isso do zero. Mas, na média, você trabalha com marcas históricas, marcas centenárias, né? Então, você tem uma história que você não pode fugir muito daquilo, né? E, pelo contrário, acho que o grande sucesso de marcas são as marcas que são consistentes há 100 anos, né? Vamos lá, a Coca-Cola está aí há quanto tempo? Sempre, cara, com aquela história de um arquétipo muito bem definido, né? Trazendo aquela coisa da família, o Natal, né? Então, pô, e precisa se reinventar todo ano? Acho que não. Né? Acho que passa ali pela consistência. Red Bull, a mesma coisa, uma marca extremamente consistente. No portfólio da Ambev, Corona, né? Pô, você abre uma Corona, já remete para a praia, né? Isso é um tempo, isso leva. E às vezes tem aquela síndrome do prefeito novo. O cara chega, ele quer mudar um negócio que está certo, entendeu? Sim. E numa empresa grande, eu acho que você tem que respeitar o legado da marca e você tem que respeitar o guide. Você pode colocar o teu ponto de vista, mas até um determinado ponto. Quando você está numa startup, você tem que criar essa marca. Né? E esse posicionamento não é fácil, porque às vezes o que se desenha não é o que está na rua e o que se reflete na cabeça do consumidor. Né? Então, acho que essa é a grande diferença, é você criar do zero e um negócio que você pode dar o seu toque, mas você deveria respeitar muito o legado de onde você está.
Você sabe que eu recebi aqui Bruno Cosentino, a gente estava até falando antes, seu ex-colega aí de Ambev, e o bate-papo foi muito em torno disso também, né? Dessas marcas centenárias, como a gente mantém o respeito, né, dessa marca, né? No caso dele, marcas de outros locais, né? Ele contou de uma marca muito legal, muito forte que eles têm na África do Sul, que, putz, uma baita marca que é super identificada com a cultura do país e justamente essa ideia de ter que conter essa ansiedade de mudar as coisas e não, peraí, isso aqui, não posso mexer nisso aqui, isso aqui tem uma história, né? E aí a gente traz para esse contexto da startup que, pô, tem que tirar do zero, né? Começar a construção de uma marca que se tudo der certo, vai ser centenária também daqui a 100 anos. Perfeito. E assim, tem uma coisa que é muito verdade que eu aprendi na Ambev, é que a gente se cansa da nossa marca muito mais que o consumidor. Então, às vezes, a gente acha que uma campanha, uma ideia criativa tá batida pra gente. Sim. A gente tá ali todo dia olhando. Mas quantas vezes o consumidor teve impacto daquela campanha? Né? Cara, Red Bull te dá asas há quantos anos? Exatamente. E o cara, a gente, ainda, né? A Red Bull vai usar o Red Bull te dá asas. De repente o consumidor não cansou, porque ele não tá ali com a marca o tempo todo que nem a gente, né? Então, acho que essa consistência, ela é super importante, né? E é isso, as marcas mais icônicas a gente consegue descrever o que elas são. Mas isso passa porque elas estão passando a mesma mensagem há muito tempo, né? Você sabe que isso aqui me lembra o meu dia a dia aqui um pouco, porque um desafio que eu tenho aqui como agência, muitas vezes, é até conter a ansiedade de alguns clientes nossos que também, cara, pô, isso aqui já cansou, essa campanha. Eu falei, gente, a gente tá veiculando faz 3 meses, calma. Não, mas eu não aguento mais ver isso. Não aguento porque você viu todas as peças da campanha. O consumidor viu uma, talvez nenhuma, né? Exatamente. Se o cara viu 2 vezes, a gente tem que comemorar, inclusive, que né, a gente conseguiu impactar ele 2 vezes. Perfeito, assim, quantas vezes o cara é impactado pela mensagem? Muito menos do que a gente. E é normal essa ansiedade de achar que já cansou o produto, mas é porque a gente respira o produto, né? A gente está num outro universo. E aí você estava falando da Smoothie, né? Dessa construção de marca, né? Conta pro pessoal um pouco da Smoothie também, né? Claro. Para tangibilizar aqui, né? Capítulo 2, né? O que é Smoothie? Assim, nos últimos tempos, assim, eu vi um desafio muito bacana da Ambev de reinventar o portfólio e estudar tendências, né? E aí, minha perna direita, contando assim, o meu lado forte é varejo, né? Então, assim, quando eu falei, eu tenho a vontade de empreender, eu vou abrir uma startup, falando de tech, né? Eu vou abrir uma plataforma, cara, eu entendo pouco desse negócio, né? Meu negócio está aqui no varejo. Então, quando eu pensei em empreender, eu sempre fui para o lado do varejo, porque eu me sinto confortável em ver o insumo entrando, no meu caso, passa no liquidificador, vira a venda, eu sei quanto eu tenho que comprar, quanto que eu tenho que vender, e aqui é a minha zona de conforto. Então, eu parti de um princípio que essa era o mercado que eu sou familiarizado. Cara, tem o Léo, que é o meu sócio, né, fundador. A gente tem mais sócios super importantes, depois a gente pode comentar, mas o Léo foi o cara que tá comigo aí, né, desde o D0. O Léo e a Luísa, que é a esposa dele, também entende muito desse mercado. O Léo é um cara que tem um perfil complementar e os valores, que é aquela coisa que eu já falei. Então eu falei, putz, esse é um cara que faz sentido ser meu sócio. Além da gente se dar bem como amigo, eu acho que a gente tem um perfil complementar, mas mais que isso, ele respira o lifestyle saudável. Ele é aquele cara que conta a quantidade de carboidrato que tem na alimentação. Ele olha o rótulo de tudo. Por que isso? Porque eu via também uma carência no mercado de alimentação saudável no Brasil, né? Eu falava que dentro da jornada do dia a dia, às vezes eu queria comer algo saudável e não conseguia. Eu ia numa padaria, tem misto quente, o máximo que eu conseguia é um omelete, mas o omelete vinha com batata frita, sabe? Não tinha essa cultura do dia a dia. E aí eu vi uma tendência de mercado que aprendi dentro do mercado da Ambev, de consumidor indo para produtos mais saudáveis, que tragam uma indulgência, mas que sejam mais saudáveis, né? Era o meu lado forte e eu queria trabalhar com esse mercado e trouxe um sócio com perfil complementar, no sentido de que ele agregaria esse perfil mais comercial, mas ele é um cara que vive e entende alimentação saudável. Ele entende esse lifestyle de vida saudável e a esposa dele, a Lu, né, também ajuda muito a gente nesse sentido, ajuda desde do dia zero. Ela entende e estuda sobre marcas. Ela foi mix do Iguatemi,
e ela está se especializando em marcas do mercado de health and wellness. Então, cara, tinha uma tempestade perfeita ali para a gente fazer, porque tem essa oportunidade no Brasil. E a gente está longe de resolver. O mercado de alimentação saudável no Brasil, ele ainda muito pequeno quando você compara nos Estados Unidos, né? Você vai nos Estados Unidos, qualquer lugar, você acha lá o Muscle Milk, você acha produtos foco de proteína, agora muito probiótico, né? Kombucha. Então, o mercado americano é o mercado brasileiro 5, 10 anos na frente. Então, a gente via essa oportunidade, combinando com o momento de carreira, a gente foi estudando aí como que a gente poderia entrar nesse mercado de health and wellness, né? De saudabilidade. Pô, aí, quando eu saí da Ambev, eu e o Léo pegamos um avião, fomos lá para os Estados Unidos, ficamos ali um mês entendendo o mercado. A gente já tinha algumas ideias, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um armazém, vamos abrir um bar, né, mais de coisas saudáveis, assim, quase que um fast food de comidas saudáveis. Enfim, a gente foi entendendo até que a gente chegou no modelo de smoothies, porque a gente viu esse mercado extremamente consolidado nos Estados Unidos e entregava tudo o que a gente queria, né? Que era essa questão de ser varejo, que é a minha perna forte, de atender essa ocasião que é carente no Brasil, a gente estava até conversando sobre o lanche da tarde, né? A gente hoje é a moda do whey pronto, assim, está explodindo. Por quê? Porque é difícil achar esse produto saudável para você não sair da sua dieta no Brasil. E aí é aqui que a Smoothie se encaixa, só que aí o produto estava definido, o modelo estava definido, que era um modelo de varejo simples, né? Asset light, assim, para a gente conseguir replicar fácil em termos de franquia. Só que aí entra o que eu aprendi na Ambev, que se a marca for forte, é mais importante às vezes até do que o próprio produto. As pessoas consomem marcas, né? O que dá valor para um produto é você ter uma marca. Então, desde o dia zero, a Smoothie nasce com a preocupação de ser uma marca de lifestyle. A gente entrega um produto que é smoothie. Ah, cara, eu não sou um smoothie. Eu sou uma marca. Red Bull, eu gosto muito, eu sou apaixonado pela Red Bull, você pode ver. Porque Red Bull é muito mais. Assim, Red Bull, no fim, ela é um energético, mas talvez o que a Red Bull menos fale seja sobre energético. Sim. Cara, ela tá na Fórmula 1. Ela tem hoje a melhor escuderia de Fórmula 1. Ela faz um carro melhor do que a Mercedes e a Ferrari. Isso é uma marca de energético, né? Ela joga um cara da estratosfera. Sem falar de Red Bull, sem falar de energético. Às vezes ela coloca só o capacete da Red Bull naquele cara, né? Ela é uma marca que pode ir para qualquer lugar. Por quê? Porque você entende quais são os valores daquela marca que não tem necessariamente a ver com a bebida, né? É sim sobre o que aquela marca entrega em termos de estilo de vida. E a Smoothie nasce com essa cabeça. Óbvio que no começo a gente tem que ser um pouco mais literal, até para explicar para o brasileiro o que é um smoothie, né? Explicar que é um produto que ele é gostoso, que ele é saudável, que ele encaixa na tua rotina. Então eu preciso ser um pouco mais literal sobre o que é o meu produto, até porque eu preciso vender, eu preciso sobreviver, voltando para o desafio que a gente falou lá atrás, mas ao mesmo tempo assim a gente quer ser uma marca, né? Então eu acho que isso que é o nosso grande desafio com a Smoothie, assim, a gente com o mercado de smoothie e com a Smoothie. A gente quer ser muito mais do que um simples produto na ponta. É um processo, né? Acho que vocês começam primeiro introduzindo um produto no Brasil que é pouco difundido. Perfeito. A partir do momento que a gente tem um reconhecimento disso, parte para uma coisa de, beleza, agora vamos falar de marca. Exatamente. Saindo um pouco da coisa mais literal do produto. Exatamente. No começo, eu acho que até é um processo de construção de marca. No começo, você tem que ser funcional, né? Você precisa vender, você precisa explicar para o consumidor o que é teu produto e qual que é o diferencial dele. Cara, a partir do momento que o consumidor entendeu o teu produto, né, ele já foi impactado o suficiente, que você não precisa explicar mais o que é um Red Bull para o consumidor, aí eu acho que você pode expandir a tua comunicação para o estilo de vida, para pontos de conexão, né, a história dos passion points com o consumidor. E aí é isso, daqui a pouco você está na Fórmula 1 com uma equipe própria, né? E o consumidor está sendo impactado na bebida Red Bull sem perceber, através do entretenimento. Muito bom. E a Smoothie, que eu estou fazendo campanha aqui para que o Vini abra uma loja aqui na Berrini. Por favor, franqueados que tenham interesse. Porque o produto é maravilhoso, é incrível, mas ainda não tem uma bem pertinho aqui. Chegou mais perto, né? Tem agora no Shopping Marketplace ali. Então, se você tá pensando em abrir uma franquia, cara, abre a franquia da Smoothie aqui na Berrini. Eu tô fazendo campanha, porque, cara, é um produto incrível. Se você não conhece, experimente, porque
Não é só porque a gente tem uma parceria aqui com a marca, mas eu sou, de fato, já muito fã do produto e da marca Smooth, porque realmente eles estão fazendo um trabalho aí excelente. É muito legal ver como já cresceu em tão pouco tempo, né? Quanto tempo de Smooth? A gente tem 1 ano, tá? Então, até entre os sócios, né? A gente tem um quadro de sócios espetacular, assim. A gente tem 2 fundadores da Oakberry, são nossos parceiros. A gente tem, que é o Jorge e o Renato. A gente tem o Fabiano Zettel. Fabiano Zettel, ele era CEO de banco, hoje ele está com um fundo de investimento chamado Moriá, que está investindo especificamente nesse mercado de saudabilidade. Então, não tenho dúvida que, se não vai ser o maior investidor desse mercado, e é super importante ter pessoas desse calibre do nosso lado. A gente tem o Felipe Tito, que o Felipe Tito é um cara incrível, porque além de ter um baita lifestyle que muitas pessoas gostariam de ter, ser uma celebridade, assim, ele é um cara que vai sentar numa mesa com qualquer um e discutir sobre o negócio. Então, assim, hoje se fala muito do modelo de Media for Equity. Eu não acho que o Tito seja um modelo de Media for Equity para a gente. Ele é realmente um sócio. Ele é um cara que vai sentar, vai agregar, né? Vai trazer soluções, vai abrir mercado para a gente, né? E a gente tem ali 2, o Marcel e o Cadu, que são do grupo Frutaria, né? do Nectar, também estão ali como os nossos investidores, né? E trouxeram o Fabi Magnani, que também faz parte da Oakberry. Tem aquela marca Armin, não sei se você conhece, de roupa de athleisure. Sim. Conheço. Então, é super bacana você estar com esses sócios juntos na empreitada que vão ajudar a gente a melhorar a marca. Então, comentando com os sócios, às vezes falaram, cara, a marca ela é maior do que o negócio, né? A gente fala com as pessoas, às vezes, conheço a Smooth, aquela marca de Smooth. Hoje a gente está com 14 unidades, né? Não é um negócio gigante, muito maior do que eu imaginava que eu estaria 1 ano atrás, mas acho que longe do potencial que a gente pode ter. Mas, ao mesmo tempo, a vantagem da construção de marca é que, às vezes, o teu negócio, na cabeça do consumidor, ele é maior do que ele é na ponta. Eu acho isso super positivo, porque você gera uma demanda maior do que a oferta, né? Acho que marcas de sucesso, no fundo, elas são um pouco disso. Elas geram mais desejo do que elas estão prontas para atender. Isso vai gerar uma estrada para você crescer. Então, quando a gente pega realmente, é uma marca muito nova, a gente está falando 1 ano de mercado, mas ao mesmo tempo parece que é uma vida, né? Porque já tem um certo nível de conhecimento do consumidor, abriu um mercado que era embrionário no Brasil, então a gente acredita que a marca está maior que o negócio, que eu acho que para mim isso é super positivo, sempre foi um dos planos. Cara, muito legal. E acho que o negócio que é incrível da internet, né? A gente está falando aqui, estou imaginando quem vai assistir esse podcast aqui daqui a uns 5 anos. Não, Smooth, quando tinha 14 unidades, né? Se Deus quiser, a ideia é perpetuar, né? E vai estar lá com centenas ali de unidades, né? Eu tenho certeza que vai. Muito bom. Vamos puxar aqui para seguir a pauta nossa aqui. Vamos embora. Vini, conta pra gente, né, de todos os anos de Ambev aí, também já agora da Smooth, esse 1 ano. Tem alguma ação de marketing, algum case, alguma coisa que te marcou, que você gostaria de contar aqui? Na Ambev tem bastante coisa que a gente fez. Eu acho que o que eu mais me orgulho de ter participado foi o fato da virada de Brahma, assim, quando eu chego em Brahma em 2015, era até o Marcelo Tucci, o diretor de Brahma, acho que veio logo depois do Bruno Cosentino, quando ele estava em Brahma. Brahma estava enfrentando um momento difícil, né? Skol era a marca líder do Brasil, e Brahma vinha se desconectando um pouco do jovem, assim, vinha com uma comunicação dos guerreiros, com o Zeca Pagodinho, que estava um pouco afastado do jovem, e a marca não vinha performando como já performou um dia. A gente tinha o desafio de fazer a Brahma uma marca aspiracional de novo, e na época a Skol estava bombando, né? A Skol era a marca líder do mercado brasileiro. E aí o Tucci liderou esse processo de reinventar a Brahma, e foi super bacana um twist que, aproveitar aqui o twist que Brahma deu na comunicação. Na época, o mercado de cerveja, ninguém falava sobre cerveja.
as comunicações de cerveja era só sobre escapismo, né? Era sobre praia, era sobre o verão, Churrasco. uma pegada ainda um pouco machista, mulheres de biquíni, né? E Brahma foi a primeira cerveja a falar de cerveja, assim, das cervejas de larga escala, né? Isso era muito comum no mercado de craft, no mercado de artesanal, mas no mercado de cerveja não tinha. Então, o Brahma virou essa chave, foi uma marca que falou de produto, apostou no portfólio de Brahma Extra, Brahma Zero, com o chopp, resolveu falar do seu próprio produto, ressignificar o mercado e, para gerar conexão com o consumidor, apostou nessas duas plataformas, que foi o futebol e o sertanejo. Isso em 2016, a gente criou o primeiro canal, né, de Brahma no YouTube, junto com a Vice, com a agência Vice, que era a criação de conteúdo. Começar a falar com o consumidor, não interrompendo através da propaganda, mas gerando conteúdo que ele fosse consumir, que foi o canal Brahma Sertanejo, que a gente pegava os assets do sertanejo que a gente tinha. Então tinha o patrocínio do Vila Mix, tinha o patrocínio dos rodeios, Barretos, Americana, Jaguariúna. Pegava os artistas, gerava um conteúdo e levava um conteúdo exclusivo para o consumidor. Assim, foi um baita sucesso na época. Ressignificou tanto o mercado de cerveja participar desse time de Brahma, mas também essa forma de levar um entretenimento, um conteúdo. E foi uma das coisas que eu me orgulho muito de ter participado na Ambev, liderando ali essa parte da conexão com o consumidor através do futebol e da cerveja. Olha que legal isso que você trouxe, né? A gente estava falando aqui da coisa da marca versus produto, né? Hora a gente tem que estar falando de marca, hora de produto, né? E você me traz um case de sucesso, né? Justamente quando uma marca deixou de ser tão aspiracional, tão falar de amenidades e voltar a falar do produto Perfeito. Cerveja, e encampar um olhar de produto que ninguém estava encampando e conseguiu fazer isso de uma forma muito bem sucedida, né? Por isso que é muito interessante, né? O marketing, o branding não é linear, Exato. Né? Não tem fórmula pronta, né? Não tem, e assim, eu acho isso muito bacana que a Ambev mudou a chave nos últimos anos dessa história de cada vez menos interromper e trazer o entretenimento. Sim. Você pode falar do seu produto desde que não seja de uma forma chata. Quando você compra um anúncio na TV para ficar... sabe aquela pessoa que fala só de si mesmo? Sim. Puta, aí você vai, esse cara só fala dele mesmo, assim, ninguém sabe, o cara fica um pouco chato. Mas, de repente, se aquela pessoa fala da rotina dela de uma maneira interessante, e eu acho que a internet é muito isso, quando a gente segue um influenciador, não é o cara falando sobre ele, mas é ele transformando a rotina dele num entretenimento. E aí tu para ver, porque aquilo te agrega. Eu acho que é um pouco disso que o processo que o Brahma... As pessoas queriam entender de cerveja. As pessoas queriam falar de cerveja. Só que não é uma marca vir na TV e falar, eu sou a melhor, eu sou por isso e por aquilo. Não, você começa a educar o consumidor, você fala do seu produto sem necessariamente interromper o cara e ser uma coisa chata. Você tem que trazer isso através de um modelo de conteúdo, assim. E aí o consumidor vai vir atrás de você, né? Voltando para a Red Bull, tem uma história que acho que fala-se no mercado, que a Red Bull fala que conteúdo é bom quando ele não precisa de mídia. Sim. Você só empurrar teu conteúdo, talvez ele não seja tão bom. Agora, você criou um conteúdo, ele viralizou, opa, aí tem um negócio, é o consumidor vindo atrás de você e você pode estar falando de alguma coisa do seu produto, desde que a audiência esteja interessada naquele assunto. Muito bom. Red Bull que... Eu vou chamar alguém da Red Bull aqui para falar, porque... Depois me chama para conhecer, porque eu sou fã da marca. Já é a terceira vez aqui que Red Bull é mencionada aqui no podcast como um benchmark positivo. E é mesmo, eu também sou muito fã da marca. Eu que imagino, eu sou canoísta, né? Red Bull, eles têm uma geração de conteúdo inteira sobre canoagem extrema, a galera descendo as cachoeiras, né? Quebrando o nariz igual eu. Quebrei o nariz algumas semanas atrás. E como os caras conseguem se conectar com uma coisa de energético sem falar com energético. Muito bom. Cara, aí trazendo aqui para um outro extremo, né? Teve algum grande perrengue aí que você lembra, né? Alguma ação que deu errado ou que foi... Que começou meio atrapalhada, depois deu tudo certo, mas que tem uma história boa, engraçada aí para contar pra gente. Não. Que essa é a parte que o pessoal gosta. Exato, né? Exato. Assim, na Ambev eu tive algumas... E nas Move eu tenho todo dia. Né? Todo dia. Então, antes de vir pra cá... Né? Falando de Ambev, assim, eu acho que teve uma bem marcante, que na época estava nesse desafio ali de fazer um programa de fidelidade para a Brahma.
e a gente criou o sócio torcedor, né? E acho que um grande desafio dos programas de fidelidade de uma maneira geral é como você ensina o consumidor a usar o benefício, né? Você pega cartão de crédito. Se você cair para dentro aí do teu cartão de crédito, tem um monte de benefício que você não faz ideia que você tem. Acesso à sala VIP, transfer para o aeroporto, upgrade de hotel. As pessoas não sabem. E a gente tinha um desafio de como é que eu comunico o sócio torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, que se ele for no supermercado, falar que ele é sócio torcedor e ajuda o clube dele, ele vai ter um desconto da Brahma. A gente tinha esse desafio de trazer essa mensagem para o consumidor e ensinar. E aí é ensinar uma cadeia inteira, não só o consumidor, é ensinar o clube a falar do benefício, é ensinar o operador do caixa a passar o desconto, porque ele viu uma mensagem lá, sabe quando aparece um bug no seu computador, você só aperta OK? Ele fazia exatamente isso. Ele vai lá, você é sócio torcedor? Não, OK. E o consumidor a comprar e pedir esse desconto. E aí a gente, teve uma ideia que foi super bacana, que é vamos fazer o super fim de semana do sócio torcedor. O que é o super fim de semana do sócio torcedor? Vamos fazer uma promoção que todo sócio torcedor, dessa vez ele vai comprar 3 e vai pagar só 2. Cacete, vai comprar. Agora o cara vai aprender. O benefício é tão bom, é impossível. Ele vai ver pelo menos a movimentação no supermercado, vai perguntar o que está acontecendo aqui. Aí a gente foi para esse fim de semana. O primeiro, um sucesso. O segundo, um sucesso. O terceiro, acho que muita gente aprendeu. E, cara, a gente tinha um budget X de desconto, acabou 3, 4 vezes esse budget de desconto, assim. Então, eu lembro que na época, internamente, a gente brincava que era o projeto Save Our Souls. Assim, cara, vamos sobreviver, que agora a gente tem que justificar para todo mundo como é que a gente orçou um budget X e foi para um budget 4X. Então, assim, aprendi muito com discussões com pessoas importantes, desde a maturidade de enfrentar esse tipo de situação, até que, cara, promoção é bom até um determinado ponto, assim, entendeu? Então, se deu certo demais... Exato. E eu era o cara que fazia as análises, assim, então eu tinha que justificar qual rede, qual loja que passou o desconto e por que passou o desconto, por que explodiu. Então, assim, foi um momento extremo no sentido que eu falei, cara, se eu for demitido, eu acho que eu vou entender. Assim, mas não por falha das pessoas, mas é porque realmente cara, deu um rombo gigante, mas foi super importante no meu aprendizado, acho que para a melhoria do programa. De lá a gente saiu com várias travas e isso vai acontecer na vida real, assim, né? Os erros eles vão te trazer. Cara, aí na Smooth é todo dia, assim. Tem hora que, desde operação na ponta, decisões que você toma sobre a abertura de uma loja, decisões de investimento que você toma que às vezes não traz um retorno. Então, na Smooth ainda não tive nada tão grande, mas em compensação eu tenho esses desafios todos os dias. Mas é isso, né? Se você for pensar, imagina essa ação que você trouxe aí de exemplo, né, da Ambev. Se fosse com a Smooth, quebrava, né, a empresa. Perfeito, quebrava, né? A gente teve algumas ideias. O primeiro dia, vamos abrir com 50% de desconto para a gente estressar a operação. E a gente fez isso, tá? As primeiras horas a gente abriu e falou... O primeiro dia que a gente abriu ali na Faria Lima, a gente falou, vamos estressar esse negócio? Vamos. Só que se a gente ficar no orgânico, de repente a gente vai vender 4 Smoothies no dia. Beleza, vamos distribuir. Distribuir, o cara vai chegar aqui, o que é isso? A marca Smoothie, quer provar? Quer. A gente foi distribuir. Cara, começou. Então, qualquer pessoa que batia lá, o que é isso? Uma marca Smoothie, hoje a gente vai te dar o primeiro, a gente está testando a operação, está estressando aqui, né, o modelo e treinando nossos funcionários. Você topa ser um cobaia? Topa. Começou. Daqui a pouco o negócio foi espalhando. E espalhou pela Faria Lima inteira. Então daqui a pouco começou a chegar a turma. É aqui que estão dando suco de graça? Então, aí a gente, num determinado momento, estabeleceu, né, uma regra. Pessoal, a gente vai continuar até as 2, a partir das 2 da tarde a gente vai cobrar 50% do valor. E aí deu uma normalizada. Então, assim, foi realmente um que a gente quase perdeu o controle, mas com a experiência que eu tinha, peraí, galera, daqui para frente vamos segurar. E foi super importante para a gente aprender sobre a nossa operação, o funcionário aprender a trabalhar no momento de alta demanda, de pico. Então, isso aconteceu, assim, na nossa abertura. Mas
já tinha essa experiência, foi mais fácil de então. controlar e colocar o break. Mas exatamente, a gente vai aprendendo, você que está aí assistindo, aprender com a experiência dos outros, né? Exato. Por isso que o conteúdo é tão importante, né? Você vai fazer uma ação dessas, tem que ter um teto, tem que ter um stop, né? Até aqui dá para ir, a partir daqui E vai para perder começar o controle hoje é muito fácil. Sim. Cara, um influenciador, de repente, foi na tua loja e gravou um conteúdo contando, amigo... Estão dando de graça aqui, vem. Cara, ou estão dando 50% de desconto. É puxado, né? Então, estejam preparados, assim. Muito bom. E se você está curtindo esse bate-papo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, para que possa essa mensagem chegar para mais pessoas e para que você possa receber os próximos episódios aí do Marketing with a Twist. Vamos mudar o tema aqui agora para uma linha de liderança. Certo. Me conta aí, você como uma pessoa que já liderou aí diversos profissionais, a gente até estava batendo um papo aqui antes, né, sobre gestão hoje em dia nesse universo de híbrido, e remoto e presencial, né, o que é o ideal para produtividade versus o que o mercado está procurando, né? O que você, quando está buscando um profissional para trabalhar no seu time, o que você busca nesse profissional para você? O que é o bom profissional, principalmente de marketing, né? Que a nossa audiência aqui é de marketing. O que um bom profissional de marketing tem que ter, até para o pessoal que está assistindo aí se inspirar e saber como pode trilhar uma carreira de sucesso, seja numa startup, seja numa multinacional como a Ambev. E acho que também tem diferenças, né, no perfil do profissional que atua nesse tipo de empresa. Né? Exato. Tem e não tem, assim. Eu acho que falando assim, começando pela diferença entre o profissional dessas duas empresas. Eu acho que quando você fala de uma Ambev ou de uma grande empresa de bem de consumo, enfim, de uma marca mais estabelecida, você vai ter a oportunidade de trabalhar com profissionais mais sêniores e mais preparados. Em que sentido? Com mais rodagem. Porque você tem um budget maior de contratação, né? Então, você vai ter funcionários que, na média, são remunerados pela média ou acima da média do mercado. Isso é super importante, que você vai trabalhar com pessoas que são mais experientes e são melhores que você, né? Você vai sugar um pouco dessas pessoas. Quando você vai para uma startup, na média, você vai trabalhar com pessoas em início de carreira, né? São pessoas que, mais do que o salário, estão apostando num sonho com você. Isso não necessariamente é melhor ou pior, mas eu acho que são perfis diferentes. Quando você entra numa startup, na média, uma galera mais júnior, a não ser que já tenha tido uma rodada, né, que conseguiram uma grana para contratar uma pessoa mais experiente que vai liderar esse crescimento, ou alguém que topou o desafio de entrar em troca do equity, mas na média, quando você olha assim, uma startup é uma turma mais nova, recém-saída das faculdades ou não, que está acreditando no sonho e que quer crescer junto com a startup, enquanto numa empresa você trabalha com profissionais com ótimos currículos, né? Acho que essa é uma principal diferença. Mas o que eu acho que tudo tem em comum, e aí é o perfil de liderança que a gente estava falando, que no fim é sobre comprometimento, e não é papo, tá? Isso eu aprendi com um gestor meu, de novo, Marcelo Tucci. Ele fala assim, cara, trabalhe com pessoas comprometidas, assim. A pessoa comprometida, talvez ela não vá chegar no resultado que se espera ou o ideal, mas ela não vai deixar a peteca cair. Então, assim, essa pessoa vai se esforçar ao máximo e vai achar soluções para que o negócio aconteça. Às vezes o funcionário que tem um currículo muito bom, mas não tem esse comprometimento, será que ele vai entregar tudo que ele pode? Né? Então, acho que no fim é muito sobre comprometimento, assim. E aí o Tito fala assim, né? Pô, eu prefiro ter um soldado no meu jardim do que um jardineiro na guerra. Cara, se o cara é guerreiro, velho, ele vai cuidar do teu jardim, entendeu? Por mais que ele não seja jardineiro, né? Então, eu gosto muito de pessoas comprometidas, de pessoas que jogam junto, e isso não é papo, assim. No fim, é mais importante quem está remando com você do que quais são os skills que aquela pessoa tem. Se a pessoa está junto, vocês vão achar a solução. Então, falando sobre liderança, e aí quando eu venho para o modelo de startup, é muito disso, né? Porque quando você vai para uma Ambev, o cara tem o escopo, tem a caixinha dele, né? Você vai numa empresa grande, eu sou o gerente de comunicação da marca X. Cara, meu escopo é esse aqui. Daqui para cá, eu posso pedir para o cara de compras, eu posso pedir para o cara de venda, me dar aquela força. Quando você vem para uma startup, é recurso escasso. Vai ter um evento.
Cara, não tem funcionário. Por quê? Porque os funcionários estão na loja. Nós vamos fazer um sampling lá, fazer uma degustação de produto. Às vezes o cara do marketing, a Bela, que trabalha com a gente lá no marketing, tem que ir lá e bater o produto, entendeu? A Bruna, que trabalha na área de compras, tem que estar lá explicando para o consumidor. Então, no fim, é menos sobre skills que são importantes, assim, qual que é o currículo dessa pessoa, qual que é o histórico que ela tem, até para a função que ela vai exercer. Mas, cara, no fim, é quem está com você na batalha, entendeu? Eu acredito muito nesse valor, assim. Quando você fala de uma startup, as pessoas têm que acreditar no sonho. Muito bom, muito bom. Exatamente o que eu penso aqui também. A gente está muito alinhado, né? Inclusive o que a gente estava falando aqui hoje, né? Que até nessa linha de profissionais, né? Acho que hoje em dia tem muito profissional que já chega cheio de exigência. Não, eu quero trabalhar 3 vezes por semana, mas de sexta meio período. É isso. E terça e quarta só trabalho de home office. Exatamente. E acho que é legal, acho que as pessoas estão no direito, né, de querer construir uma flexibilidade e tá tudo bem. Mas aqui pro meu negócio, pelo menos, eu quero galera que esteja a fim de fazer, né? E tá aqui, custe o que custar, e venha até o escritório e faça. E aí eu acho que é perfil, né? Exatamente. Eu acho que tem locais que vão trabalhar melhor com home office, enfim, com as pessoas trabalhando de casa. Só que o nosso negócio é varejo, assim, é operação de loja, é atendimento ao franqueado, é nervoso. Eu acredito muito nessa interação de corredor. Isso é um negócio que eu aprendi muito na Ambev. Assim, a Ambev não tem salas. O CEO da Ambev, ele senta numa mesa aberta. Qualquer pessoa pode sentar, chegar e conversar com ele, entendeu? E a Ambev não tem salas, não tem departamento, não tem, é tudo aberto. E por que isso é importante? Cara, eu tenho um problema com a logística, eu não vou mandar um e-mail, eu não vou mandar um WhatsApp, eu vou sentar com o cara. Pô, essa interação aqui a gente vai resolver o problema. Sim. Do que, vamos marcar uma reunião, vamos mandar um e-mail. Então, assim, eu acho que é perfil de empresa, é perfil de pessoa, e você tem que entender se aquele perfil de empresa combina contigo ou não. A gente também gosta muito dessa interação, a gente é flexível, então, cara, pô, não tem... tem que estar horário e sair tal horário todo dia. Mas é presencial, porque o nosso negócio é varejo, o nosso negócio é interagir com o consumidor, o nosso negócio é resolver problema de loja, né? Então, a gente também acredita muito nisso e eu acho que vai muito da pessoa e da empresa definir o perfil que ela quer, né? Como em qualquer relacionamento de amizade, de casamento, você tem que ver os valores. Se os valores batem com o seu, tá tudo certo. Se não bate, eu acho que é mais justo e claro para todo mundo, né? Ser transparente, falar, cara, vou tocar minha vida porque eu quero trabalhar de casa, eu quero ser nômade digital, eu gosto da interação com o consumidor, eu funciono melhor do escritório, eu sou um cara que funciona melhor do escritório, eu preciso da rotina, eu preciso me desconectar do mundo. Não, agora eu estou na função trabalho, agora eu estou na função academia, né? Então, é você entender se aquela empresa tem os valores que você precisa mais do que ficar tentando transformar a empresa. Isso é uma coisa que eu já aprendi. Você ficar reclamando, não gosto de presencial. Então, a empresa não vai mudar. Cara. Deixa eu te contar uma notícia dura. A empresa não vai mudar para você, né? E também não faz sentido, se não está nos teus valores, você mudar para a empresa. Faz, cara, cada um seguir seu rumo, né? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que tem perfis de empresas, perfis de profissionais para todos os gostos, né? Exato, é isso. Tem oportunidade, né? Então não fica relutando aí, tentando mudar o outro, que vai desgastar só o relacionamento dos dois e provavelmente não vai resolver. Agora, na mesma linha aqui da liderança, né? Pensando aí também os seus parceiros aí que você já liderou, agências, produtoras de eventos, qual que é a sua expectativa, né? Eu gosto de dizer que essa é a parte que eu mais aprendo aqui do podcast. Quanto aos seus parceiros aqui, o que você traz aí como do's and don'ts, né? Para alguém que... Exato. Cara, eu acho... vamos lá, eu vou falar parceiros de mercado e depois falar de desafios de empresa, assim, os parceiros dentro da empresa. Cara, de mercado, o parceiro tem que jogar junto. E o que significa jogar junto? O parceiro tem que entender, e aí isso serve para a empresa também, que nem sempre ele vai ganhar. E o que é nem sempre ele vai ganhar? Cara, que em alguns momentos a empresa vai precisar mais dele e ele tem que ser flexível, né? E aí, o que é flexível? Cara, eu preciso que você me ajude num projeto. Às vezes eu tô sem budget aqui, mas, cara, no mês que vem eu vou te dar um outro projeto. Ou, eu tive um problema. A pior coisa que tem é quando você tem um problema e o parceiro te liga assim, para eu resolver esse problema vai te custar tanto. Você quer? Senão... Cara, quando um parceiro faz isso comigo, para mim, acabou. Entendeu?
O cara, se você quiser, vai te custar mais, resolve. Depois a gente vai sim entender. Vai ganhar aqui, vai ganhar aí, eu vou te pagar o que você precisa. Mas, cara, não é ganha sempre. Quando você vem num parceiro que tenho que ganhar sempre, isso para mim estraga qualquer relacionamento. E isso seja qualquer coisa, assim. Cara, uma agência, é isso, pô. Tem uma hora que eu vou estar com um fôlego melhor, tem uma hora que eu vou estar com um prazo maior. Eu sei que prazo é o maior desafio de qualquer agência, porque o cliente quer tudo para amanhã, né? Dá para fazer para amanhã, mas é uma alteração simples, né? É simples porque tu não está aqui para fazer. Essa cumplicidade tem que ter, tanto do cliente quanto do parceiro, né? Então, ou até, por exemplo, falando da Smooth, cara, eu tenho que entender o dia que o cara me ligar e falar assim, irmão, errei na produção, fiz uns kits a mais, você consegue puxar? Você consegue segurar esse produto para mim? Ou um cliente cancelou um pedido grande, você consegue absorver esse pedido? Cara, se tiver na minha mão, tem que fazer, porque é isso. Um dia você vai ganhar, um dia você vai perder, e é isso que vai fazer o teu relacionamento no longo prazo acontecer. Assim, eu acho que a pior coisa é você ter um parceiro que você não confia e que a hora que apertar, você não sabe se ele joga junto. Assim. Então, eu acho que isso é... Eu acho que parceria é a palavra, né? Exato. Vocês começam uma relação de cliente-fornecedor, tá errado, né? Exato. E vai ser... Cara, tem hora que você tá por cima, tem hora que você tá por baixo, o mercado é cíclico, tá? Então, isso eu aprendi também. É super importante essa construção de ajuda, assim, dessa rede de apoio. Falando de interno, eu acho que os maiores erros que eu olho, assim, hoje, e não é demagogia, assim, na Ambev, a maioria das vezes envolveram pessoas, assim, sabe? A maneira que eu tratei a pessoa, a maneira que a pessoa tem de lidar com um problema que é diferente da minha e eu não soube entender, né? Às vezes no dia a dia também os problemas fazem com que a gente esqueça do tato, né? Que a gente está falando com pessoas do outro lado, que vão acertar, que vão errar, mas no fim tá todo mundo, ninguém chega na empresa, hoje eu vou errar, porque eu quero ferrar. Pode ser que tenha alguém, mas não é o caso. Então, assim, eu acho que o desafio às vezes é se lembrar que você está trabalhando com um ser humano, cada pessoa tem um jeito de ser, tem uma maneira. E não estou falando que eu faço isso sempre e com certeza grande parte dos meus erros às vezes passou pelo lado humano. A maneira que eu conversei com a pessoa, que eu não solucionei, eu falei essa coisa assim, às vezes você manda um e-mail, você fala pelo WhatsApp, o WhatsApp é impessoal, né? Você dá uma resposta mais atravessada que, cara, se você sentar com a pessoa, bater um papo, provavelmente isso vai ser... Sim. Eu acho que a internet é muito isso, né? Todo mundo tem amigos com visões, com lados políticos diferentes. Cara, você encontra teu amigo na rua, você não xinga ele. Você conversa, você fala. Quando tá na internet, atrás do computador, todo mundo expõe o seu pior lado, né? E por quê? Porque, cara, o contato humano ele faz a diferença. E com certeza... As pessoas perdem a empatia um pouco. Perdem a empatia e grandes erros que eu tive, às vezes faltou empatia. Fato. E aprendizado, assim, não adianta, né? Esse lado do humano... ele vem com o tempo e tinha uma curva muito interessante que eu vi uma vez que quanto mais você evolui na sua carreira, é mais sobre people skills, a maneira que você vai se relacionar com as pessoas do que seus talentos pessoais. Por quê? Porque quando você vai crescendo na liderança, cada vez menos você põe a mão na massa. Então, é cada vez mais como você faz as pessoas acreditarem no seu sonho, as pessoas acreditarem nas suas demandas e entregarem o que você precisa, né? Os grandes líderes são isso, eles mobilizam as pessoas para fazerem o que ele deseja ou o que ele precisa, né? Então, quanto mais você cresce na carreira, é menos sobre quão bom você é e talvez seja mais sobre quão líder você é. Como você consegue mobilizar as pessoas para chegarem no objetivo. Assim. Então, vai vir com o tempo essa evolução dos social skills, mas é claro que tem gente que já nasce mais com isso, gente menos, mas eu acho que trabalhar isso aí é fundamental. Não, acho que você nascendo ou não, acho que o maior bem de um profissional é conseguir trabalhar bem o skill social mesmo e tendo ou não esse tato para coisa, tentar estar sempre melhor, né? Perfeito. E muitos erros que eu cometi, eu me identifico muito aí com o que você falou. Às vezes a gente tá meio virado e perde um pouco da empatia, perde um pouco do tato pra coisa. Exato. E eu me considero uma pessoa muito boa de relacionamento, sempre fui, mas a gente sempre tem alguma coisa pra aprender e sempre tem alguma coisa pra evoluir, né? O dia que você fala, parei de aprender, cara, tá errado. Volta, né? E acho que
sei lá, e aí indo um pouco mais longe no desafio, a gente fala hoje da inteligência artificial, né? Cara, a inteligência artificial ela vai esbarrar no contato humano. Vai chegar uma hora que por mais que você tenha o número, você tenha o algoritmo, numa agência, a inteligência artificial gere o roteiro, a arte, no fim é o cliente que vai aprovar, né? Você não vai botar a inteligência artificial para apresentar para o cliente ou para pegar o briefing do cliente, né? Em qualquer situação, a inteligência artificial ela vai chegar até X. Vai chegar uma hora que é o senso humano que vai fazer a diferença. Cara, esse skills pessoal vai ser cada vez mais importante, eu acredito. E falando na inteligência artificial, você já me dá o gancho aqui, né? Pensando nas tendências aí para o marketing, para os negócios, o que você imagina como grandes tendências aí para os próximos anos, né? O que você acha que vai bombar? O que você acha que... Ó, eu sou meio dinossauro, assim. Eu sou um cara que eu estudo, eu leio, eu sou curioso, mas quando eu vou para esse lado de inteligência artificial, no dia a dia, eu acho que eu pratico menos do que eu poderia até o momento. Ainda sou meio desconfiado. E aí, será que eu vou jogar isso no chat GPT? Vai parar onde isso aí, né? Ah, vou rodar uma planilha aqui. O que vai fazer com a minha planilha depois? Enfim, eu sei que eu sou um grão de areia no deserto, mas eu tenho essa cabeça. E eu acho que de tendências, né? Então, para esse lado, assim, cara, você lutar contra a tecnologia, né? É um pouco aquela história do táxi tentando barrar o Uber, velho. Assim, não vai. A tecnologia já foi, né? Você tem que melhorar a sua entrega ou melhorar como você soluciona o problema mais do que tentar lutar contra a tecnologia. Eu acho que a gente tentar, não quero colocar a inteligência artificial no meu negócio, cara, você vai ser ultrapassado. Então, nesse sentido, tem que estar buscando se atualizar sempre, mais do que achar que você vai conseguir barrar alguma tendência, né? Então, aceita, estuda, né? Abre a cabeça, e porque a tecnologia, isso é caminho sem volta, né? Quando eu falo do meu negócio em si, eu acho que o mercado de saudabilidade e de longevidade no Brasil, ele é totalmente iniciante, assim. Acho que tem um oceano azul para a gente explorar. Por isso que eu falo muito da Smooth ser uma marca de lifestyle. A gente quer estar nesse mercado de alimentação saudável, a gente quer estar nesse mercado de longevidade, porque, sim, é uma preocupação cada vez maior das pessoas. A gente vê isso pós-pandemia, né? Eu brinco que a minha avó, com 65 anos, eu lembro, eu ia domingo na casa da minha avó comer macarrão e ela estava assistindo os programas Silvio Santos. Minha mãe já passou da idade da minha avó e está viajando o mundo inteiro. Então, assim, as pessoas vão viver mais, as pessoas vão viver com mais qualidade, né? As pessoas vão vão envelhecer, mas vivendo como se elas tivessem 20 anos. Então, a gente vê pessoas hoje de 80, 90 anos, cara, fazendo tudo que uma pessoa de 20 anos faz, só que com mais qualidade. Que sentido? Hoje elas têm mais tempo para elas, porque elas não precisam trabalhar e com um patrimônio. Sim. E com uma família criada. Então, assim, isso é caminho sem volta. Essa é uma coisa que eu acredito muito, assim. Então, tudo que a Smooth for trabalhar tem que estar conversando com essa história de vida saudável, né? E de longevidade, porque esse sim eu acho que é um caminho sem volta para todas as indústrias. Você sabe que você falou aí da longevidade, né? Eu acho que é um tema muito legal. E eu tinha uma meta de chegar nos 40 melhor do que eu cheguei nos 30, né? Exato. E vou bater essa meta. E agora eu quero chegar nos 50 melhor do que nos 40. E tenho certeza que vou, porque a gente vai tendo cada vez mais exemplos consciência, a gente vai tendo cada vez mais organização de rotina, né? E cuidando cada vez mais da alimentação. E é sensacional pensar isso, né? Antigamente, isso, com 40, 50 anos, era um velhinho já. Né? O cara tava cansado, né? Eu vou me aposentar para descansar. Cara, hoje você vai aposentar para aproveitar a vida. Eu acho isso incrível. Sim. Aposentou, vai pedalar pelo mundo, vai fazer pedal, vai fazer as coisas que você não teve tempo para fazer, entendeu? Então, eu tenho essa cabeça, assim, a hora que eu parar, eu não vou parar para descansar, não. Se um dia eu parar de trabalhar, acho que eu nunca vou, assim, porque eu tenho exemplo em casa, assim, pô, meu padrasto é um cara que trabalha até hoje, vida resolvida faz tempo, e isso ajuda muito na sanidade mental. Mas Sim. Eu acho que você começa a ter mais qualidade de tempo, assim, você tem tempo para você tem tempo para viajar, você tem tempo para curtir, então, cara, cuida aí do seu maquinário, do seu corpo, que lá na frente, assim como você se preocupa em ganhar dinheiro, preocupa com a qualidade, porque tão importante quanto ter o dinheiro é ter a saúde para desfrutar.
E hoje, cada vez mais, assim, as pessoas estão chegando com 60, 70, 80 anos, realizando sonhos, realizando metas pessoais, e eu vivo por isso também. Assim. Muito bom, e parabéns pelo propósito da Smoothie de fazer Exato. parte dessa construção, né? De trazer uma vida, hábitos saudáveis para o dia a dia do brasileiro. Exato. Né? E acho que isso é uma coisa super importante. Você vai trabalhar com alguma coisa, trabalhe com coisas que façam parte da sua rotina e que sejam sua paixão. Cara, a Ambev foi, assim, um grande amor da minha vida, é até hoje, assim, falo com o maior orgulho de ter feito parte dessa história, porque eu sou um cara também muito alegre, gosto de entretenimento, eu gostava de sair, gosto pra caramba de sertanejo, sei todas as músicas, viciado em futebol, né? Sou sofredor, santista, mas, cara, era uma paixão minha, então eu trabalhava com aquilo com brilho nos olhos. E a Smoothie vem com esse momento de vida, assim, eu mais velho, eu falei, opa, peraí, agora eu preciso me alimentar melhor, eu preciso me preocupar mais com o futuro, eu preciso ter uma rotina de treino mais regrada, porque eu não tenho mais 20 anos, eu não consigo sair, beber e acordar bem no dia seguinte. Hoje, quando eu bebo, parece que eu fiquei 3 dias de cama, assim, entendeu? Então, tem muito a ver com o momento de vida, com essa paixão, porque às vezes as pessoas falam sobre propósito e o propósito é só um discurso. A Smoothie, ela tem um propósito, que é trazer essa vida, esse lifestyle, essa vida mais saudável de forma acessível para as pessoas, na rotina. Mas não é só no discurso, a gente vive isso. Eu consumo Smoothie 3, 4 vezes por semana. Isso eu não consumo mais porque às vezes eu não estou perto da loja. Mas se puder, eu tomo em casa, eu faço meu smoothie, né? Então, a gente está trazendo essa cultura do smoothie. Eu mesmo saio da academia apressado, jogo lá no liquidificador, meu café da manhã e faço. Mas eu acho super importante você viver o seu propósito. Assim. Então, o nosso propósito, mais do que um discurso, embora seja fundamental para qualquer marca hoje ter um propósito, qual que é teu legado que você deixa para o mundo, é uma coisa que eu acredito e que eu vivo. Então, para mim é natural entender o consumidor da Smoothie, assim, sabe? Isso é super importante. Mesma coisa para os meus sócios, né? Os meus sócios, de uma maneira geral, tem o próprio Fabiano que está fazendo esse mercado crescer no Brasil, botando dinheiro para esse mercado crescer. Então, assim, é super importante, mais do que um discurso de propósito, é a sua empresa entregar e você também viver, assim, né? E falando em propósito, quando a gente fala de marketing, muitas vezes as pessoas relacionam o marketing com uma coisa meio... uma ciência de empurrar consumismo goela abaixo das pessoas, né? O termo marqueteiro, às vezes, é até meio pejorativo. Fulano é marqueteiro, Sim. como se fosse um cara que está vendendo mentira, Exato. Qualquer coisa assim. Bom, você como profissional de marketing e empreendedor, né? Como é que você vê o propósito do marketing como uma coisa mais ampla, né? Como o marketing contribui para a sociedade? Porque a gente tem um papel, um dos propósitos do podcast aqui é desmistificar esse Exato. tipo de coisa. E eu, claro que para mim o marketing é uma ciência que ajuda o mundo a se tornar um lugar melhor por vários aspectos, mas eu queria ouvir de você. Onde você acha que o marketing contribui para um mundo melhor? Exato. Cara, se a gente pensar no marketing puramente como business, assim, como negócio, eu acho que o marketing ele tem um papel fundamental em gerar valor para o teu negócio. Ele deixar de ser só um produto, né? Porque, cara, você paga 5 mil reais ou até $5 mil num tênis do Jordan e não paga num tênis nacional. Porque até no filme ele fala, né? Uma marca é só uma marca até alguém colocar o pé nela. Então, assim, a marca ela vai fazer o teu negócio gerar valor. Né? Então, acho que o marketing ele tem esse papel realmente de trazer para o seu produto algo além do produto. Tá? Então, isso conversa muito com o propósito. Porque para trazer esse valor para o consumidor, o cara botar um pé num Jordan, né, e topar pagar mais do que qualquer outra marca, que ele fala, cara, quando eu boto um Jordan, eu estou botando tênis, talvez, do maior atleta da história dos Estados Unidos. O que é esse atleta? Um cara extremamente focado, um cara obcecado pela vitória, né? Um cara que nunca desistiu, né? Um cara que foi um símbolo para boa parte da população americana e do mundo, né? Então, assim, se isso não for genuíno, você nunca vai trazer esses valores, né? Só que o marketing também, ele pode vender o teu produto devolvendo para a sociedade,
quando fala de propósito, eu gosto sempre de pensar, cara, se meu produto deixasse de existir, qual o buraco que ele deixaria para a sociedade? Muito bom. Se é nenhum, talvez você tenha um problema. Putz, se minha marca deixar de existir, cara, não vai mudar nada no mundo. Pode ser que você esteja vendendo bem e tal, mas talvez o seu propósito não seja muito bom. Hoje é o desafio, cara, se a Smoothie deixar de existir, putz, uma série de pessoas vão ter dificuldade de ter uma alimentação saudável ao longo do dia, né? No sentido de que vão passar por aquele desafio que eu passava alguns anos atrás, às vezes, de sair e procurar um café, uma padaria e não achar um produto que se encaixasse na minha dieta. Ou a pessoa que está saindo do treino não vai ter um lugar para tomar um whey, para tomar o carboidrato que ela precisa, né? Ou até a indulgência, pô. Tem momento que eu quero me dar um presente, ó, eu quero tomar algo gostoso. Putz, mas esse milkshake gostoso, ele vai ter que vir cheio de açúcar, de gordura. Opa, consigo dar hoje para a população um milkshake que ela vai tomar, vai ter a mesma indulgência, mas de uma forma muito mais saudável. Então, acho que propósito é um pouco sobre isso. Assim, cara, qual é o teu papel na sociedade e o que você está melhorando na vida das pessoas? Você tem dificuldade de responder essas perguntas? Talvez seu marketing seja, eu estou realmente empurrando. Até cerveja. Cerveja é um assunto polêmico, né? A gente está falando de álcool, assim. Cara, a gente sabe, e esse é um trabalho incrível que a Ambev faz de consumo consciente, né? A gente, desde que entra na Ambev, a gente aprende que o dinheiro da Ambev ele não vem do consumo excessivo. O consumo excessivo é nocivo para a categoria, né? Ele vem do consumo consciente, no sentido, cara, quem não... A maioria das pessoas, né? Tem gente que não gosta, seja por valores de religião, seja por crença, mas, cara, quem não gosta de tomar uma cerveja com amigo, né? A vida é mais leve quando você tá com uma cerveja na mão, né? Pô, se a gente estivesse fazendo esse papo tomando uma cerveja, a gente já tá mais relaxado. E entendeu? é milenar, né? Exato, faz parte da história da humanidade. Tanto que você tem diferentes escolas de cerveja, porque cada povo produzia a sua cerveja. Então, assim, tem um propósito, né? De trazer as pessoas para socializarem e naquele momento de socialização elas terem uma baita experiência com cada uma das suas marcas. E isso passa também por conscientizar as pessoas que o consumo excessivo ele é nocivo, né? Para a empresa e para o teu negócio. Então, tem propósito nas marcas, né? E aí cada marca vai ter no seu propósito diferente, mas até com alguns assuntos polêmicos, né, que podem ser um pouco mais difíceis, você consegue ter esse propósito e devolver algo para a sociedade. E aí, falando especificamente de Ambev, cara, nos últimos 5 anos a Ambev tem feito um trabalho incrível, assim, tanto transformar as fábricas de PET em máscaras durante o Covid, adaptou algumas fábricas e distribuiu álcool em gel. Agora no Rio Grande do Sul, né, com as enchentes, eles pegaram as cervejarias, pararam de produzir cerveja e envasaram água mineral para distribuir para a população. Então você também consegue devolver através do seu poder para a sociedade de outras formas. Mas no fim é isso, cara. Se teu propósito, você está fazendo alguma coisa para a sociedade, se não tiver, putz, repensa. Pergunta final aqui, tá? Certo. E essa pergunta é muito legal. Eu gosto de chamar ela de a dica de ouro. Uhum. Imagina o seguinte, tudo que você já viveu aí na sua carreira, na sua vida pessoal também, como empreendedor, como marqueteiro, como vendedor. Se você tivesse que pegar tudo que você aprendeu e escolher uma lição para contar para o pessoal que está nos ouvindo aqui hoje, qual seria essa sua dica de ouro de tudo que você já viveu e falar assim, esse aqui acho que é o maior ensinamento aí que eu aprendi dentro da minha jornada? Perfeito. Cara, eu acho que parece clichê também, mas eu diria que disciplina é o que vai fazer a diferença na tua vida, assim, né? Eu sou um cara apaixonado por esportes, sou viciado em documentários de esporte e, no fim, todos os grandes ídolos, eles tinham algo em comum, que era uma disciplina, uma vontade absurda de vencer, assim. Isso no esporte está ficando cada vez mais evidente. E aí, cara, não quero entrar em nomes, mas posso pegar um exemplo super positivo. Cristiano Ronaldo. Esse cara não era... Pegar o Cristiano Ronaldo no começo de carreira, vi até uma entrevista do Deco falando, eu acho o Messi muito melhor que o Cristiano Ronaldo, mas eu também não trabalhei com esse Cristiano Ronaldo que era uma máquina de fazer gols. Esse cara é um cara obcecado, assim, né? Ele vive pro corpo dele, porque ele sabe que no fim o desempenho em campo dele vai ser diretamente proporcional
a entrega dele, né? E aí tem muitos exemplos. Puta, LeBron James é um cara que tá jogando NBA aí há 20 anos, não come gordura, não come açúcar, né? No fim, talento é super importante, mas vai vencer quem quer mais, assim. Até o próprio César Cielo, eu vi ele falando, cara, quando eu pego a minha prova, era uma prova de 50 metros livres, assim, que dá diferença de 1 segundo. 2 segundos, menos de 1 segundo, né? O que faz a diferença entre um cara que vai participar da Olimpíada e o que vai ser o campeão olímpico? Cara, quanto aquele cara quer. Isso passa pelo preparo físico, como ele se preparou para a prova, como é que tá a cabeça dele para aquele dia, sabendo que ele vai ganhar ou perder. O que ele não pode é perder e falar, putz, se eu tivesse treinado mais, talvez eu teria ganhado, né? Então, assim, isso eu aprendi na minha carreira, assim, eu acho que mesmo na minha carreira corporativa, eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje. E acho que o empreendedorismo me trouxe essa maturidade, né? Cara, quando você está numa empresa, às vezes você não está num dia muito legal, saí ontem, dormi pouco, cheguei na empresa, cara, tu vai lá, não vai trabalhar 100% do teu potencial e a empresa vai continuar existindo, vai continuar rodando, tu vai receber teu salário no fim do mês. Hoje em dia, eu falo que a empresa é um filho. Cara, se eu não estiver bem, não vai ter ninguém no meu lugar para resolver o problema, para falar com o funcionário, para pagar uma conta. Então, cara, tem que estar bem 100%. Eu preciso estar focado, assim. Então, eu acho que a dica de ouro é, cara, qual é o teu sonho, né? Abraça esse sonho, assim, se joga nesse sonho. E o que vai fazer você chegar lá é a tua disciplina para passar pelas etapas. O processo vai ser duro, vai ser difícil você chegar lá. Eu estou longe de chegar onde eu quero chegar, mas eu sei que hoje eu preciso ter disciplina e consistência, né? Isso para qualquer coisa na vida, assim. O talento ele é super importante, mas o talento sem disciplina ele é desperdício. Você vai chegar às vezes em algum lugar, mas não aonde você poderia chegar. E quando você entra numa rotina disciplinada, né, de estar focado, talvez você não chegue onde você quer, mas você vai chegar mais longe do que você imaginou, assim. Então isso, hoje eu entendo muito bem, assim, que o principal valor para quem quer construir alguma coisa é, cara, acredite no seu sonho, mas mais do que isso, seja disciplinado para chegar lá, porque provavelmente você vai chegar mais longe do que você poderia. E acho que a pior coisa na vida é quando a gente olha um talento que a gente fala, cara, esse cara poderia ter ido mais longe, né? E acho que alguma hora essa conta chega, ele fala assim, putz, se eu tivesse feito aquilo, talvez a minha vida teria mudado. E as pessoas disciplinadas, eu acho que elas não vão carregar isso, né? Elas vão olhar e falar assim, eu fiz tudo que estava no meu alcance, pô, cheguei até aqui, tá ótimo ou não tá bom, mas não vai conviver com aquele negócio, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu abrisse mão daquela festa, daquele negócio ou daquela decisão de curto prazo, eu hoje estaria melhor. Acho que conviver com esse poderia ser mais, ou alguém te olhar e falar assim, cara, esse cara poderia ter sido mais do que ele foi, isso deve doer mais do que chegar ou não chegar lá. Muito bom, muito bom. E acho que isso concordo 100%. Acho que realmente, eu acho que a disciplina supera o talento sempre. Acho que você trouxe o exemplo aí do Cristiano Ronaldo, o próprio Michael Jordan também, que você falou, né, do Air Jordan. Não foi a primeira escolha do draft? Não, foi a terceira? Não, e assim, antes, né, o Michael Jordan, antes do Michael Jordan adolescente, era um cara bem mediano, falam, né? Ainda que na época do draft ele já estava numa ascensão a partir da disciplina, né? E acho que Tom Brady foi a última rodada do draft. E, cara, esse cara confiava tanto na disciplina dele que ele aperta a mão do dono do Patriots e fala, cara, foi a melhor escolha que você já... Imagina, o cara foi escolha 200 e poucos do draft que ele entrou. Ele chega pro dono do New England Patriots e fala assim, cara, foi a melhor escolha que você já teve na sua vida. E se você acompanhar, quem tiver a oportunidade de ler o livro, de ver algum documentário, o Tom Brady não era talentoso. Ele era um cara absolutamente decisivo e focado. Não, e acho que é isso. Tirando do esporte, isso quando você traz para o mundo dos negócios, aí é a mesma coisa. Exato. O que a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vai acompanhando a carreira de pessoas que a gente conhece, o que tinha de gente talentosa que ficou meio estacionado ali porque faltou aquela disciplina, e pessoas que eram, às vezes, né, medianas, mas que tinham aquela pegada, o sangue nos olhos, de querer fazer acontecer, e todo dia um degrauzinho, todo Exato. dia acordar uma horinha mais cedo e fazer o que precisa ser feito, né? E que são pessoas que normalmente deslancham. Então, se você está num começo de carreira aí,
leve isso pra vida, porque... Talvez seja um amadurecimento, assim, né? Você Sim. vai... Assim, escute, né? Você falou, aprender com o erro dos outros é melhor, e eu provavelmente não errei em alguns momentos da minha vida, só que sem dúvida, se eu pudesse dar um conselho lá atrás, foca aí, cara, o resto é consequência, assim, sabe? Se você puder dar esse exemplo, cara, disciplina vai fazer a diferença no teu negócio, confia. Muito bom. Vini, muito eu que agradeço. Obrigado papo pelo fluido papo. pra caramba. Eu vi as perguntas aqui, ele falou, nem lê, que a gente vai desenvolvendo no caminho. Acho que foi super bacana, agradeço a oportunidade. Quando precisarem aí, a Smooth tá aí. Você que tá assistindo aí até o final, muito obrigado pela participação. Vini, tem algum contato que você queira deixar aí no seu LinkedIn, algum lugar onde o pessoal queira ver mais pelo sobre LinkedIn, sobre a Smooth? Vinícius Mastiguin, né? Então tá lá no LinkedIn. E também o Instagram da Smooth. Segue lá, @smooth.co. É lá que a gente coloca as principais novidades da marca, assim. E, provem aí o produto, né? Eu sei que por enquanto está um pouco mais limitado de praça, também em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, Sorocaba, chegando em Campinas. Mas quem tiver oportunidade, prove que a gente fica bem feliz. Show de bola. Até a próxima, pessoal. Obrigado.